Olá, bom dia. A gente vai hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhar um pouco alguns tópicos que estão relacionados à população europeia. A gente deu início na aula passada sobre o assunto e hoje a gente vai destacar para vocês alguns tópicos que estão relacionados à população do continente europeu, tá? Então, 9% da população mundial está concentrada nos países europeus. Isso quer dizer que entre 100 pessoas, 9 moram, estão localizadas no continente europeu. Então, é um número muito grande de pessoas para um espaço muito pequeno. O território europeu é considerado pequeno para o número de habitantes, tá? Então, dentro desse espaço, ocorre uma grande diversidade de povos, né, de diversos lugares, e também que estão concentradas no pequeno território. A extensão territorial é pequena para a grande quantidade de povos que existe dentro do continente europeu. A extensão territorial do continente ela é pequena, né, diante de toda a população que existe no território. Uma das grandes a Europa ela possui uma grande riqueza cultural e grandes conflitos, né, sociais existentes no continente. Nos outros itens que nós vamos estudar, a gente vai ver alguns dos principais conflitos, né, que ocorrem dentro do continente europeu e quais os principais motivos que levam a esses conflitos. Mas a Europa ela vive esses contrastes, né, de grande diversidade cultural e de grandes conflitos culturais que existem no território, devido às diversas etnias que estão localizadas em seu território. A Europa é um continente bastante populoso, tá? E também é o segundo mais povoado do espaço mundial. Ela perde somente para a Ásia. A concentração de pessoas é tão grande dentro do território, o número de pessoas é tão grande que o povoamento se torna muito intenso, né? Perdendo somente para a Ásia, é o segundo mais povoado do mundo, o continente europeu. A população está distribuída de forma desigual no continente europeu. Como o território ele é pequeno em extensão e a população ela é concentrada de forma desigual. Existem áreas da Europa onde existe um inchaço populacional muito grande e outras áreas que a população não é tão intensa. Isso leva a vários problemas sociais dentro do território e isso é devido a vários motivos, né? Questão de clima, questão de solo para a produção de alimentos, do processo industrial. Então isso leva a que a gente vai estudar nos outros itens quais são esses processos que levam à concentração, a ter essa população tão dispersa, né, dentro do continente europeu. A população europeia ela concentra um baixo índice de crescimento demográfico, né? Isso leva a gente fica perguntando por que o número muito grande de pessoas se tem um baixo índice de crescimento demográfico. Isso a explicação que se dá, as causas que levam a isso é a redução do índice de natalidade, tá? Lá existe, em muitos países europeus, existem leis muito severas em relação a nascimento das pessoas, né? Que é o índice de natalidade. Existem casos onde o casal só pode ter um filho, só pode ter 2 filhos. Então isso aí faz com que tenha, né, nasça menos gente, né? O crescimento de natalidade ele é reduzido dentro do continente. Também nós temos o índice de mortalidade, né, que também é pequeno, faz com que a população fique mais tempo, né, envelheça mais, a expectativa de vida é maior da população e o grau de analfabetismo também ele é bem pequeno, dando à população muita formação em relação à questão da natalidade, tá? Todo esse processo aí. A população ela é grande, né, principalmente em algumas áreas onde se tem condição de tirar o alimento, onde a produção de alimento ela é muito grande. Então, nessas áreas, a maior concentração de pessoas, devido ao clima, né, devido a atividades agrícolas, facilita mais a concentração de pessoas nessas regiões.
Diferente de outros lugares do mundo, a Europa ela não há um crescimento populacional, mas a redução, né, no crescimento de pessoas, né, devido à redução da taxa de natalidade, como eu já falei, e o aumento da expectativa de vida. Então a população ela vive muito, né, devido à condição social e econômica. A maioria dos países europeus são países desenvolvidos e isso faz com que a população tenha os meios necessários para que tenha uma expectativa de vida maior, tá? Então aqui nós temos, eu citei para vocês alguns itens que estão relacionados à população europeia e no decorrer das aulas a gente vai destacando mais detalhadamente cada um desses tópicos. Ok, crianças? Leiam a apostila de vocês, estudem um pouco mais sobre o continente europeu e daqui a pouco a gente trabalha outros temas e outros tópicos sobre a Europa com vocês. Ok? Beijo, tchau.